Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Magalhães, acho que aqui está demonstrado um belo exemplo de como a direita sempre teve preconceito relativamente a quem recebe prestações sociais e como esse preconceito é histórico, é um ódio às classes sociais mais favorecidas e é a utilização da fraude para atacar todas as pessoas que recebem prestações sociais. Está aqui demonstrado a verdadeira natureza do CDS no que diz respeito a esta matéria. Não fala assim para os mais ricos, pois não, Sr. Deputado? Não fala assim relativamente ao banca e aos grandes grupos económicos. Não fala assim para quem recebe benefícios fiscais, pois não. Esse não fala alto, fala baixinho no que diz respeito à exigência de combate à fraude. Mas utiliza a fraude e generaliza. Diz que toda a gente utiliza a expressão que no subsídio de doença há uma fraude generalizada relativamente a esta prestação social. É mentira e visa enganar as pessoas. E é revelador desse mesmo preconceito que tem. Mas eu pergunto-lhe, como é que se combate a fraude reduzindo as prestações sociais? Como é que, reduzindo de 65% para 55% o montante que as pessoas recebem a título de subsídio de doença, como é que isso vai combater uma única situação de frente? Zero, nenhuma. Vai reduzir a proteção social de milhares de trabalhadores portugueses. Essa é a realidade. Mas esta mentira descarada que importa aqui combater. O subsídio de doença corresponde a 65% da remuneração de referência. Não há pessoas a receber mais que o subsídio do que o salário em subsídio de doença. É uma mentira descarada que, mais uma vez, pretendem enganar as pessoas. Fala da majoração de 5%. Ó, Sr. Deputado, veja lá as regras para a atribuição da majoração de 5%. Quase que é possível de dizer que serão meia dúzia de situações que atingem essa majoração. Mas mais, eles utilizam essa majoração para esconder o combate generalizado. Então diz assim, há uma redução para a grande maioria dos portugueses na proteção social. E depois vamos dar aqui uma migalhazinha a esta pequena percentagem de portugueses que podem receber mais 5%, veja lá a fortuna que isso corresponde, para compensar a coisa. Não retira aquilo que é o roubo, disse muito bem, o roubo das prestações sociais que o CDS avança. Mas o CDS não se escandaliza relativamente a esta história do aval do BPP, por exemplo. Corresponde a cerca de 450 milhões de euros. Estes 450 milhões de euros correspondem àquilo que o Estado cortou em prestações sociais como o subsídio o abono de família e o rendimento social de inserção. Como é que justifica isto? Então, para dar aos mais ricos, corta naqueles que são mais favorecidos. Mais, pergunta final, Sra. Presidente, para terminar. Aonde para o visto familiar do CDS-PP? Aonde para o CDS-PP e a sua política de proteção à natalidade? Aonde é que está? Não se ouviu uma palavra, Sr. Deputado. Não se ouviu uma palavra relativamente à proteção da natalidade. Numa altura em que Portugal tem das mais baixas taxas de natalidade, o que o CDS propõe, afinal, é cortar no subsídio de maternidade, no subsídio de paternidade. É isso que o CDS faz. E faz isto para dar aos mais ricos e aos mais privilegiados do nosso país. É essa a realidade que fica aqui denunciada e demonstrada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Veca, efetivamente é de mentira que se trata. Mentira porque, ao contrário do que quer-se fazer crer, estas prestações sociais, muitas delas resultam dos descontos dos trabalhadores, não são nenhuma benesse ou nenhuma esmola. E, portanto, é muitas vezes transmitida esta ideia, e pedia-lhe o comentário, de que estas prestações sociais são uma espécie de esmola que o Estado dá aos beneficiários. O subsídio de doença é uma esmola que o Estado dá. Não, elas resultam das contribuições dos trabalhadores, são um direito, não são uma esmola. Segunda mentira que gostava que abordasse é as questões da fraude. E efetivamente dizer que, se quisessem combater as situações de fraude, teriam necessariamente que aumentar o número de técnicos que acompanham os processos. Reduzir aquilo que são as prestações sociais não combate nenhuma fraude. Esta é a terceira mentira. Como é que se combate as fraudes reduzindo a proteção social? Não se combate uma única fraude diminuindo o subsídio de maternidade ou de paternidade. A terceira questão, ou a quarta questão, aliás, que na nossa opinião é uma mentira descarada, e já que o CDS não pede a palavra nem a interpela, dou-lhe a oportunidade para dirigir um pequeno comentário a como é que o CDS se posiciona e qual é o seu comportamento hoje relativamente à proteção social, que é a questão da justiça. Não é? Dizer que estes cortes são uma questão de justiça é uma mentira descarada que visa enganar as pessoas. Isto trata-se de diminuir a proteção social em quem efetivamente mais precisa. E o CDS pode ficar incomodado. E a pergunta que queria lhe dizer é se
alguma vez constou na comunicação social, nas palavras do Sr. Pedro Mota Soares, se esta medida tem visto familiar, se as famílias ficam melhores ou piores relativamente a esta matéria. O CDS, que tanto falou do visto familiar, que utilizou o visto familiar como arma de arremesso e propaganda eleitoral, deixou cair este visto familiar e esta medida claramente que não tem visto familiar. E como é que isso se comporta? Como é que consegue compreender esta questão? Ao mesmo tempo que se cortam em prestações sociais fundamentais, não faltam largos milhões de euros para dar aos mais privilegiados e aos mais beneficiados do nosso país.